Bom dia a todos, já estamos ao vivo com transmissão, então, mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Inicio a sessão cumprimentando aos pares componentes do Tribunal Regional Eleitoral, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores servidores da Justiça Eleitoral, servidoras da Justiça Eleitoral, demais ouvintes e participantes dessa sessão. Aprovada a ata da sessão anterior, diante de ausência de manifestação em sentido contrário. Adiamentos 1.1, PJE 0601775, que é a ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, cargo de deputado federal, eleições gerais de 2018. Também adiado, esse que fiz referência, 1.1, está programado para ter sua continuação para a sessão de amanhã, terça-feira. Temos também mais um adiamento, 1.2 PJE 0600233. Trata-se de uma representação por conduta vedada a agente público eleições 2018. Este é da relatoria do Dr. Jackson Coutinho, está com vista para o desembargador Sebastião Barbosa Farias, com programação de retorno de julgamento para a sessão de quinta-feira desta semana. Coloco em pauta para julgamento da relatoria do juiz-membro Dr. Jackson Francisco Coleta Coutinho, 1.3 PJE 0601289, uma prestação de contas de candidato a cargo de deputado estadual eleições de 2018. Requerente Stephanie Anjos da Silva. Relatoria, como dito, do Dr. Jackson Coutinho, e passo a palavra. Trata-se de prestação de... Bom dia a todos, presidente, eminentes pares, membros do Ministério Público. Trata-se da prestação de contas de Stephanie Anjos da Silva, candidata para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. O órgão técnico desse tribunal, um relatório preliminar, detectou algumas irregularidades na presente prestação de contas, que ensejaram sua imediata intimação. Devidamente intimada para esclarecer as irregularidades apontadas, a candidata deixou transcorrer em autos o prazo, conforme certidão de ID 234972, vindo a apresentar prestação de contas retificadora e documentação nos ID 242, 63, 22 e seguintes. A CCIA, após realizar os procedimentos de análise, em parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas, em razão das seguintes impropriedades: item 1.1, 2.2, 2.3, irregularidade 1.2, 2.1 e 3.1. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação, bem como pelo recolhimento ao Tesouro Nacional com destinação direta aos fundos de saúde, conforme fundamentos do tópico 3, da importância de R$ 1.584,92, relativamente aos itens 1.2 e 2.1 do parecer conclusivo. Pugnou ainda pela desnecessidade de ulterior remessa de cópias do processo ao Ministério Público, para fins do previsto no artigo 22 da Lei Complementar. Posteriormente, fora juntada pela requerente petição da ID 3895222. É o relatório. Ouço a Procuradoria Regional Eleitoral. Ratificado, senhor presidente. Ratificado. Retorno a palavra, Dr. Jackson. Inicialmente, cumpre destacar que, após a emissão do parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, a candidata apresentou petição e documentos, conforme o ID 3895222. Muito embora a jurisprudência desta Corte Regional esteja sedimentada no sentido de inadmissão de documentos apresentados após a emissão do parecer conclusivo, especialmente quando a nova documentação é vasta e exige nova análise pelo órgão técnico, entendo que, neste caso, é de se relativizar, haja vista que são documentos de fácil análise, razão pela qual, em nome do princípio da boa-fé, eu os recebo. Trago um julgado nesse sentido. Conforme já relatado, após a apresentação de documentos em sede de diligências, a CCIA apontou pela desaprovação das contas, em razão da subsistência de impropriedades e irregularidades, as quais abordo individualmente nesse voto.
ao intuito de melhor expor a minha convicção acerca do julgamento da presente contabilidade de campanha da candidata. As impropriedades. Quanto ao atraso na entrega dos relatórios financeiros da campanha 1.1 e a omissão de despesas na prestação de contas parcial, segundo entendimento jurisprudencial, são de ordem estritamente formal ou tida como pouco relevantes, e sendo assim não compromete eventual fiscalização e análise da movimentação dos recursos aplicados na campanha. Aqui eu cito o precedente do relator Pedro Sakamoto, 601.00.736, o número do processo. Com relação ao item 2.2a, cuida-se de mera impropriedade em razão de divergências entre a movimentação financeira registrada e a verificada nos extratos eletrônicos, um total de R$1.000, representando 1,87% do total de gastos utilizados, o que não gera desaprovação, mas apenas as salvas. Irregularidades. O item 1.2, omissão quanto ao contrato de prestação de serviço de Cristiano Rodrigues dos Santos, no valor de R$462. Com relação a esta irregularidade, for anexado o contrato de prestação de serviço no ID 389-5372. Muito embora tenha sido juntada nesse tempo, não houve a necessidade de nova análise pela unidade técnica, pois de fácil constatação, reconheço que fora sanada a referida irregularidade. Item 2.1, omissões relativas às despesas constantes na prestação de contas, em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo a Resolução 23.553, no valor total de R$ 1.122,92. Nesse sentido, imperioso destacar que a omissão dos lançamentos de despesas na prestação de contas afronta as disposições contidas na Resolução 23.553 de 2017, cujo texto preconiza de forma clara que toda despesa de campanha deve ser declarada na prestação de contas e entregue a essa justiça especializada. A verdade é que, apesar das alegações da prestadora, essa não apresentou provas hábeis a prestar confiabilidade em suas informações, não se desencubindo do ônus probatório que lhe é imposto. Assim, tal irregularidade material atesta a omissão dos registros de despesa de campanha. Ainda com relação à omissão de despesa, em recente decisão de minha relatoria, em sessão do dia 24 de 2020, foi determinada a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, por entender tratar-se de recurso de origem não identificada. E aqui eu trago o precedente. Com efeito, considerando que a despesa omitida foi quitada com recursos financeiros de origem clandestina, que transitaram à margem da contabilidade oficial, é rigor que a candidata seja compelida a devolver o numerário de R$ 1.122,92. Com relação ao item 3.1, foram arrecadados recursos sem correspondente emissão de recibo eleitoral, em desacordo com a Resolução 23.553. Foram constatadas pela unidade técnica a não apresentação de recibos eleitorais. Nos IDs 389-5822 e 389-5872, encontram-se os recibos referentes a duas doações feitas pelo Dilemário do Vale Alencar, no valor de R$ 7.000, logo sanado nesse ponto a irregularidade, restando apenas a não comprovação referente às doações feitas pelo Diretório Estadual, no valor de R$ 1.000. Aí já vou passar para o final, tá? Com essas considerações, em dissonância do parecer do Ministério Público, eu estou aprovando com ressalvas as contas relativas às eleições de 2018, determinando a devolução ao Tesouro Nacional de R$ 1.122, relativas às 5 omissões, relativas a omissões de despesa no prazo de 5 dias após o trânsito julgado sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos da representação estadual da Advocacia Geral da União para fins de cobrança. Indeferir o pedido de transferências ao Fundo de Saúde como voto. Como vota o doutor Gilberto Bussic? Com o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Acompanho o relator. Doutor Bruno de Oliveira. O relator, senhor presidente.
resultado, o tribunal, a unanimidade de votos, aprovou com ressalvas as contas da candidata nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer ministerial. Dr. Gilberto Bussic, Vossa Excelência, relator do 1.4 é o PJE 000422. Um recurso eleitoral numa prestação de contas de candidato ao cargo vereador de Chapada dos Guimarães, 34ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. É recorrente nesses autos o Ministério Público da União. O recorrido é o Ismael José Siqueira Xavier. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão que aprovou com ressalvas as contas de campanha do senhor Ismael José Siqueira Xavier, candidato a vereador de Chapada dos Guimarães. Em suas razões recursais, o Ministério Público, em primeiro grau, aduz que o candidato recorrido deixou de se manifestar sobre as irregularidades identificadas na impugnação ofertada. No entanto, mesmo diante da omissão, o magistrado entendeu que tais falhas não maculariam a contabilidade demonstrada, cancelando a falta de transparência, lisura e confiabilidade nas informações prestadas. Nesse sentido, requer que seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a sentença ACO para desaprovar as contas. Intimado, o recorrido deixou transcorrer em habeas o prazo para ofertar contrarrazões. Em parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral aduz questão preliminar e análise meritória da demanda consistente na ausência de intimação pessoal do prestador de contas para assinar a procuração encartada das folhas 03, a qual fora juntada ao processo sem a sua assinatura, diante do equívoco não corrigido durante a tramitação do processo em primeiro grau e a realização das publicações e intimações no Diário Eletrônico em nome do suposto advogado, já que esse não tem procuração assinada, houve prejuízo aos atos processuais, então realizados, devendo os autos retornarem à primeira instância para diligência, visando a correção da representação processual do candidato. Por fim, pleiteia o desentranhamento do parecer encartado por engano no IDX. É o relatório, senhor presidente. Ouço o senhor Procurador Regional Eleitoral. Fico, senhor presidente. Está ratificado, doutor Gilberto Bussic. Retorna a palavra. Senhor presidente, demais pares, a questão aqui, resumidamente, é simples. O candidato apresentou contas, o intimado para complementá-las não acolheu a intimação, o juiz de primeiro grau julgou aprovada com ressalva. O Ministério Público quer a reforma para julgar desaprovados. O fato é que ele foi intimado, mas as intimações estão indo para um advogado que tem procuração nos autos sem assinatura, ou, na verdade, praticamente inexistente. Portanto, eu estou acolhendo a preliminar para que os autos retornem para a devida regularização, senhor presidente, citando o acordo desta casa. Está, inclusive, em consonância com o parecer, né, doutor Bussic? Correto. É o Ministério Público que levantou a preliminar. Aqui em segundo grau, no parecer. É isso? Eu indago aos colegas se tem algum voto em sentido contrário. Não. Então, resultado desse julgamento, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada para o efeito de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem nos termos do voto do douto relator em consonância com o parecer ministerial. É isso? Nós temos eu só tenho uma notícia que eu gostaria de passar para os colegas, que é muito relacionada aqui com a situação de prestação de contas, né, que recentemente, talvez já seja dos colegas, de conhecimento, mas o Supremo rejeitou uma ação que tinham 17 partidos que tinham feito um consórcio, não sei se os senhores tinham conhecimento, que estava em trâmite no tribunal, no STF, questionando, né, ou postulando, melhor dizendo, a possibilidade de se juntar documentos até ad infinitum, praticamente. Então,
Supremo rejeitou essa ação desses partidos, 17 partidos tinham interesse nisso, e isso aí seria, então, se fosse aprovado, nós teríamos uma dificuldade ainda maior, né, porque poderia ser juntado documentos a qualquer tempo, a qualquer hora, então, e praticamente esvaziaria o tema prestação de contas. Como os dois processos da pauta são relacionados à prestação de contas, eu estou passando para os colegas que está, inclusive, na consonância, né, na linha do que nós temos entendido aí das limitações de fases até o momento apropriado para a juntada de documentos. Fica aí a título de conhecimento para os colegas. Com as regras rígidas, nós temos problema para analisarmos as contas. Imagine se puder apresentar a qualquer tempo. Esse afrouxamento praticamente esvaziaria, né? Porque, inclusive, o relator desse caso aqui foi o ministro Gilmar Mendes, que disse simplesmente bastaria que os partidos apresentassem todo o calhamaço de documentos, centenas, milhares de documentos nas vésperas de qualquer julgamento para inviabilizar, né? Então, fica aí a conhecimento dos colegas. Bom, nada mais havendo, então, declaro encerrada a sessão, cumprimentando aos colegas, senhor procurador, aos servidores e o público assistente. Amanhã, se Deus quiser, temos uma nova sessão marcada. Conto, então, com a presença de todos. Tenham, então, todos um bom dia. Obrigado. Bom dia.